Fala aí. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Hoje eu treinei bíceps, né? Vim com uma camiseta mais Já, colada. já treinou bíceps exatamente por isso, pra aparecer no vídeo. Nós treinamos, né? Tá pronto? Sempre. Vai lá, 3, 2, 1 e... E aí pessoal, como vai você? Mais uma vez aqui Adriel Alves do Projeto Finanças em Cristo. Viemos aqui mais uma vez falar com você para que você tire esse estresse a respeito das suas finanças, essa dificuldade que você tem na vida, você que é cristão, que muitas vezes passa por tantos perrengues, mesmo conhecendo a palavra, tentando fazer as coisas direito e muitas vezes as coisas não dão certo. Então, à luz da palavra, a gente tenta trazer aqui no nosso canal uma forma de que você consiga entender por que isso está acontecendo e que você consiga superar isso e fazer com que você realmente prospere nas finanças, né? Quebrando esse paradigma de dificuldade, esse paradigma muitas vezes que gera até depressão, né? Por causa da falta de dinheiro, né? E hoje é um grande prazer meu, estou aqui com o Camargo, ele é meu coaching aí na parte de exercícios físicos, né? E fico muito feliz de estar aqui porque, assim como eu falei em alguns vídeos atrás, Camargo, a gente tem alguns tipos de amizades, né? E o que eu falei foi assim, algumas amizades são de destino. Porque assim, uma conversa curta, às vezes, que eu tenho com você, a gente consegue dar alguns starts e algumas ideias que em outras amizades muitas vezes eu não tenho. Então eu penso que assim, são pessoas de destino que a gente precisa ter na nossa vida. E o Camargo é uma dessas pessoas na minha vida. Está sempre ajudando assim com uma palavra, né? E isso ajuda, né, no nosso dia a dia. Às vezes não é mesmo, muitas vezes, sobre finanças, né? São sobre assuntos aleatórios, mas que muitas vezes podem nos ajudar. Então o Camargo ele é meu coaching aí, né? Me ajuda aí nos trabalhos na academia, dieta, e ele tem bastante experiência também com empreendedorismo, ele vai contar um pouquinho da sua história, então fica à vontade aí, Camargo. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Camargo, sou o William Camargo, né? Mais conhecido na igreja e nos amigos como Camargo, né? E eu queria agradecer o convite, primeiramente. A gente estava uns dias para gravar e não dava, e a gente conseguiu hoje. Foi difícil, né? A agenda do cara é... Não, não é nem assim, não. E parabenizar o trabalho, porque fala-se muito a respeito de finanças, mas é uma questão mais teórica e eu sei o quanto é difícil. A gente estava conversando ontem, você falou o quanto é difícil tocar nas finanças das pessoas, dos cristãos ou de qualquer pessoa que está assistindo aqui, que tem acesso ao YouTube, porque é uma coisa muito individual e muito íntima as finanças, né? E às vezes a pessoa ela não quer falar a respeito disso porque mexe um pouco com o ego dela, com orgulho, a hombridade, o orgulho, tem né? lance de ser o provedor, poxa, será que eu não Sim. estou conseguindo ser provedor, indiferente de ser homem ou mulher? E a gente se compara muito com o outro, né, em relação a isso. O outro tem mais que eu, logo eu não sou nada. E na verdade não é isso. Então, parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho e por me trazer aqui também, tá bom? Então, eu sou o Camargo, tenho 30 anos de idade, eu sou casado e a minha vida financeira nem sempre foi flores como é hoje. E ainda não é, viu? Porque a gente sempre está aprendendo. Eu cresci num ambiente familiar, não falando mal dos meus pais, mas numa cultura de não poupar dinheiro e investir com rentabilidade, de não poupar para ter um capital de segurança para momentos difíceis. Então eu cresci às vezes vendo o uso do cheque especial, fica no vermelho, passando dificuldades financeiras, dívidas. E esse ambiente, às vezes você acaba sendo, às vezes não. A psicologia fala a respeito disso. Quando você está num ambiente que não é propício ou é propício a fazer algo, você se torna aquilo. Acaba desenvolvendo aquilo que Você vive, desenvolve, falando na minha área especificamente, 80 a 85% dos pais que são obesos, 80 a 85% as crianças têm chance de ser obesas também. Porque o estilo de vida deles e a cultura alimentar ou a cultura de exercícios físicos faz com que as crianças se tornem crianças obesas, adolescentes, adultos e idosos obesos. Então, acho que é mais ou menos em relação a isso a finanças. Então, eu cheguei com 17 anos de idade, 16 eu fazia a faculdade de Educação Física, eu já estava endividado, utilizava cheque especial, o dinheiro que não é meu, o dinheiro é do banco,
então eles cobram os juros que eles quiserem, né? Altíssimo. Você pode pegar, mas eu vou cobrar o quanto que eu quiser, entendeu? E aí você não paga. E eu tinha uma questão também, Adriel, você que me assiste, de procrastinação financeira. Eu tinha um dinheiro para pagar a Bíblia do meu carro, mas eu por preguiça ou procrastinação, eu não ia lá e pagava. A Bíblia, eu imagino que seja o carnê, né? O carnê, carnê né? de 180 páginas. Se você tem um em casa, você sabe o que é isso. E aí eu tinha um dinheiro, né? Na época era um golzinho que eu tinha, eu pagava R$417. Eu tinha um dinheiro, todo dia 7 eu tinha que pagar o financiamento, e aí eu não ia pagar. E aí o que aconteceu? Eu ia pagar 2 dias depois, com juros, ou seja, eu perdia dinheiro para o banco, e nessa questão de credibilidade financeira, eu perdi a credibilidade financeira no score. Então, se eu almejasse alguma coisa para comprar financiamentos, por financiamentos, eu não tinha essa credibilidade como é que se diz? No mercado financeiro, nas instituições Fica com o nome financeiras. sujo, né? Não consegue assinar nada. E aí, com 17 anos, eu já estava endividado e eu me desesperava a respeito disso, eu ficava meio depressivo. E junto disso, eu me converti também. Meu pai acabou falecendo e aconteceu algumas coisas, eu acabei indo para a igreja e tinha acabado a faculdade e isso mexeu muito com a minha hombridade, com o meu ego, e eu ficava muito triste. E aí eu comecei a ouvir dizer que Deus abençoava a vida das pessoas. E Deus, a respeito da palavra, dos ensinamentos dos nossos pastores, que hoje são os apóstolos, né? Eu aprendi um pouco a respeito de finanças, de ser dizimista, de honra, dessas questões que você está me assistindo, você já falou a respeito disso. Eu comecei a colocar em prática, a ser mais organizado. E eu acabei pagando todas as minhas contas, saindo das dívidas. Isso mexia muito comigo, eu ficava muito triste. Os pastores me ajudaram Você sabe muito. que assim, muitas pessoas dentro da igreja estão endividadas hoje e às vezes entram em depressão. Sim. E depressão assim muito forte mesmo, sabe? Sim. E quando vem conversar a respeito disso, às vezes dentro do casal, às vezes um deles não sabe do que realmente está acontecendo. Então às vezes a pessoa pensa, pô, o cara acho que ele não me ama mais, o cara só fica deprimido, não conversa mais comigo. E às vezes o que acontece não é que o amor acabou entre o casal, que a pessoa está tão afetada por causa da situação financeira que ela não consegue mais viver o amor do casal, ou com os filhos, ou com os parentes que tinha antes, por causa da pressão na mente devido às finanças, né? Uhum. Então acho que isso que você vem falando, ela toca muito nessa parte, né, sim. Camargo? E aí isso me afetava muito, me afetava nos relacionamentos. Eu que era uma pessoa muito alegre, eu comecei a ficar triste. E aí eu consegui pagar as dívidas. Aí o que aconteceu? Eu sempre tive vontade na faculdade de empreender. Eu tive uma matéria sobre marketing profissional e eu aprendi a respeito um pouco do marketing, de empreendedorismo. E aquilo me ativou. Além das matérias específicas da parte biológica, eu gostei dessa área de empreendedorismo, né? Só que não me dava ferramentas suficientes. Então, alguns amigos começaram a abrir academia e eu falei, eu vou abrir academia também. Porque eu gostava, trabalhava em academia. Então, eu tinha um carro, eu vendi esse carro, R$4.000 por R$9.000. 4.000 de dinheiro e o restante parcelado em 10 vezes de 500. Uma academia aproximadamente R$120.000, quase totalmente financiada. R$110.000 financiados. Né? Fui lá, dei cheques, abri. E eu não tinha credibilidade no mercado financeiro, então não tive como ter a captação de um recurso maior para ter uma segurança, um capital de giro. E eu não sabia nada disso que eu estou te falando a respeito de capital de giro. Taranã, taranã. Abri a academia com muito esforço, foi bem empreendedor, foi aquele cara que leva tudo no peito, meteu a cara, foi uma história de sucesso. Se tivesse dado certo. Deu certo até abrir, né? Passei um ano, eu lembro que era 2014, estava na Copa do Mundo, assistindo um jogo dentro da academia sozinho, chorando, falando o que eu vou fazer. Porque eu não tinha característica empreendedora. Eu só tinha uma vontade, eu era muito empreendedor e pouco administrador. Existe diferença, né? Sim. E aí aconteceu, eu acabei fechando um ano depois, aconteceu muita coisa e fiquei endividado de novo.
Então, o problema maior não foi ter aberto um negócio e ter fechado. Isso é natural, isso acontece, né? O problema maior é ter ficado endividado de novo e sentir tudo que eu havia sentido no endividamento anterior. E aí eu me senti muito mal, meu pai já era falecido e mexeu muito com a minha hombridade, essa questão de ser um mantenedor, já estava casado, né? E aí Deus veio, eu fiquei bravo com Deus, porque onde já se viu, abriu uma academia cristã, onde era algo que possivelmente Deus queria, e não é, a gente precisa tomar cuidado com isso, com essa ansiedade de empreender, e às vezes não é o que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós empreendamos, mas que nós possamos saber o que estamos fazendo, né? E aí eu paguei o que tinha que pagar, fui me levantando, voltei a trabalhar para os outros, e eu passei 4 anos me desenvolvendo, estudando, fazendo cursos no Sebrae, me preparando, e Deus usou umas palavras para falar comigo, fiquei um pouco depressivo, tentando me afastar um pouco de Deus, culpabilizando terceiros, né, onde a responsabilidade era minha. É minha e eu coloco em quem eu quiser. Sendo que a responsabilidade é minha. Aí ele me deu um texto, mais pra frente acho que a gente vai falar a respeito disso. E aí comecei a trabalhar na academia de amigos, fui me levantando, fui me organizando financeiramente, a minha esposa vendo uma cultura familiar assim. Então, esse choque de culturas familiares me ajudou muito, porque eu comecei a dar ouvidos, ela começou a organizar as finanças pessoais, eu comecei a entender sobre finanças pessoais, finanças da empresa, e aí fui me desenvolvendo, fazendo cursos. Eu falei, agora eu quero trabalhar como autônomo. Então vou sair, vou virar só personal trainer. E você é a sua própria empresa, né? Então existem algumas características. É a mesma coisa que funciona numa empresa, vai funcionar como autônomo. E às vezes a responsabilidade é maior, porque mistura-se muito esse dinheiro que seria da empresa com o dinheiro de casa. Então você precisa ter essa administração. Eu estou bem, tenho uma cartela de clientes muito legal, só que eu demorei 4 anos para me desenvolver a respeito disso, no mercado em crescimento, e hoje eu sou conhecido na cidade, no meio dos profissionais, com os amigos, na igreja, e estou evoluindo, estou estudando nutrição, né, linkando todas essas facetas. E também busquei desenvolvimento pessoal, não só dentro da igreja, no lado espiritual, te desenvolve como ser humano, mas fiz um curso de desenvolvimento pessoal, né? Bom, e resumidamente, é mais ou menos isso. Então é isso, pessoal. Eu convidei o Camargo exatamente para a gente conversar hoje, por causa dessa experiência que ele teve, né? De ter passado por 2 endividamentos já e ter conseguido reestruturar, né? E você que está me assistindo, às vezes está passando por isso, ou já passou, ou está tentando sair da lama. Então hoje nós vamos dar aí para você algumas dicas de como conseguir uma renda extra, como se estruturar profissionalmente com um possível negócio, para que você consiga uma renda maior do que você tem, né? Como você vai entender à luz da palavra a fazer esse tipo de coisa. E hoje, né, Camargo, a gente vive um momento que muitas pessoas perderam seus empregos devido a essa crise financeira que está acontecendo por causa do 19, né? A gente não pode falar aqui o que é, né? Senão o YouTube corta a gente. Enfim. Então, a gente vê que muitas pessoas acabam entrando por um caminho e desistindo do empreendimento, né? Desistindo de se tornar um empreendedor. O que acontece? Muitas vezes as pessoas trabalham a vida inteira para um terceiro, aí de repente ela perde o seu emprego. E nesse momento ela não consegue adquirir um novo emprego com rapidez, né? Então ela fica travada na vida porque não consegue um emprego e acha que não pode empreender. Você acha que uma pessoa, Camargo, que tem uma vida toda, aí, sei lá, 15 anos, 20 anos de CLT, trabalhando para terceiros, consegue ainda assim desenvolver um lado empreendedor e deixar de depender de ser um empregado e conseguir tocar um negócio próprio para conseguir uma nova renda, pelo menos para sair desse momento de crise para depois, quem sabe, depois conseguir um outro emprego? Sim, eu acredito porque eu sou prova disso, né? Mesmo eu saindo do regime CLT e passando a ser autônomo, ainda assim hoje existem
dificuldade de ser autônomo. Então eu estou sempre tentando evoluir e dentro desse nicho de negócio que eu estou, sempre tentando criar novidades em relação ao meu negócio, né? E uma coisa que eu posso deixar de dica para você, eu li um livro que chama Pai Rico e Pai Pobre, né? Que fala a respeito disso muito bacana. Eu gostaria que você lesse esse livro, não é um livro religioso, mas é a experiência de um cara que venceu na vida através de forma financeira. E ele fala lá um negócio a respeito do quadrante. O lado esquerdo desse quadrante, imagina mais ou menos isso aqui, ó. O lado esquerdo do quadrante é um empregado, e embaixo do empregado tem um autônomo. Do lado direito do quadrante em cima é dono de empresa, e embaixo dono de empresa investidor. E aí o que aconteceu no meu caso? Eu saí do lado esquerdo do quadrante direto para o lado direito. Quando nós somos do regime CLT, nós somos empregados de alguém, para que nós possamos tornar o dono da empresa, nós precisamos ter as características empreendedoras. Característica de dono de empresa. Característica de dono de empresa. O cara que sabe mandar, o cara que entende para onde está levando a sua empresa, né? Sim, então eu saí de um lado e fui para o outro sem ter essas características. Ah, mas então eu não posso empreender? Pode, só que você precisa ter um mínimo de preparo, saber o que diz respeito, como é que está o mercado, quem são as pessoas que vão comprar, existem características. Aí entra um plano de negócios, né? Para você avaliar as coisas. Até porque, né, uma coisa é você acordar às 6 horas da manhã, entrar no seu trabalho às 8 da manhã e ter a sua rotina, né? Outra coisa é você acordar às 6 horas da manhã e pensar assim, eu preciso vender meu produto, porque senão depois o boleto que eu tenho que pagar amanhã, eu não consigo pagar. Sim. Então todo esse planejamento que precisa ter numa empresa são coisas que a gente precisa pensar quando a gente vai abrir um negócio. E assim, muitas vezes as pessoas pensam que são coisas assim realmente mirabolantes e difíceis de fazer, mas são simples, né? Então, Camargo, você acha que é possível a gente mudar essa mentalidade e virar a chave para que a gente possa realmente se tornar empreendedor? Com certeza, eu acredito, porém a pessoa precisa estar disposta a aprender algo novo. Porque se ela tem um ofício e só sabe fazer aquilo, para ela aprender um novo ofício, ela precisa ter o mínimo de conhecimento da outra área. Às vezes ela trabalha numa empresa que vende bolos no pote. Ela produz numa linha de produção para uma pessoa que é dona da empresa, mas ela quer abrir para ela mesma. Mas ela só sabe fazer o bolo no pote. Então ela precisa entender tudo que engloba até o pote, o bolo no pote chegar para o cliente, entende? Comprar os insumos, tudo. Planejar. Então, não é tão fácil, assim como eu achei, né? Vou abrir uma academia, vai encher de gente, beleza. Mas e aí? A academia é setorizada, tem a recepção e vendas, tem a limpeza, tem o atendimento técnico, tem N coisas que trabalham junto para que a configuração academia funcione. Então, se você quer abrir um negócio, quer ter uma renda extra, você precisa entender o mínimo a respeito daquilo, para que você não se frustre e continue tendo a vida que está tendo, entendeu? E tem um degrau abaixo também, né, Camargo? Porque assim, eu já passei por isso uma vez, né? Eu falava com Deus e falava assim, mas Deus, eu não tenho nenhuma ideia, eu não tenho criatividade para mim criar um negócio, e o que eu faço, né? Eu me vendo CLT, insatisfeito, querendo fazer algo mais, com promessas na minha vida de que Deus ia me prosperar, que eu ia ajudar muitas pessoas, mas eu ficava assim, mas nossa, eu não tenho criatividade, eu não tenho uma ideia, o que eu vou fazer, né? Então, como você acha que as pessoas podem vencer essa barreira de não acreditar em si mesmo, não acreditar na criatividade que Deus deu, e como vencer isso? Aí é uma questão de desenvolvimento pessoal, porque se eu falo assim para você, Adriel, atrás daquela parede está aquilo que você precisa para se desenvolver. Você vai acreditar em mim? Depende. Se eu tiver uma confiança em você, eu Sim, vou. é a mesma coisa com Deus. O único problema é a gente espera que Deus derrube a parede e Ele entregue na nossa mão. Eu acredito, teto, né? eu acredito que Deus já entregou isso. Já está nas regiões celestiais com Cristo Jesus, tudo aquilo que a gente conhece. Mas o desenvolvimento, a prática provém de nós.
Então eu tenho que identificar quais são os meus pontos fracos e os meus pontos positivos. Enxergar os pontos fracos não significa que você vai se inferiorizar. É você olhar para dentro de você e trazer essa transformação de dentro para fora. Mais ou menos como a gente fala na igreja. É a mesma coisa. Eu vou olhar para dentro de mim. Por que eu não sou criativo? Existe algum bloqueio emocional? Existe algum bloqueio que eu sofri que não deixa com que eu seja uma pessoa criativa? Entende? Quando você se veste, você é extremamente criativo. Você abre o seu armário e fala, eu vou combinar. Tem gente que não, né? Tem gente que consegue ser bem brega. Mas é criativo em alguma coisa. E outra não, coisa, né? E existe uma comparação também. O Adriel criou um negócio extremamente bacana, extremamente contemporâneo, usando a internet. E com a minha fragilidade, às vezes não é por falta de criatividade, é por uma fragilidade que eu tenho, que quando eu olho para o Adriel, eu não enxergo em mim uma pessoa que consegue também. Às vezes eu tenho criatividade, mas algum bloqueio que eu tenho sobre mim emocional não me deixa colocar minha criatividade em prática. Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, logo eu herdei dele a criatividade. Entende? Então eu acredito que você que está assistindo a gente, você tem criatividade. Mas existem ferramentas que você pode utilizar que coloca isso para fora. E muitas vezes Deus permite algumas coisas nas nossas vidas para que a gente desenvolva coisas que a gente não sabe que a gente tem talento. Que nem, eu até já contei essa história, mas meu sonho não era fazer administração. Eu nunca sonhei em atuar nessa área. Meu sonho era trabalhar em farmácia. Então olha a diferença, né? De repente eu estou em Bauru, numa cidade que eu não conheço ninguém, fazendo administração e pensando, meu Deus, se não der certo eu vou voltar para casa. E através disso Deus criou alguns laços na minha mente com, né, o curso de administração, com todas as coisas que foram acontecendo, e os fatos foram se enrolando para que eu chegasse hoje e tivesse, por exemplo, esse canal. Sim. Entendeu? Dos 18 até os 33 hoje, são 15 anos quase aí de trabalho para chegar aqui. Então, muitas vezes você está olhando para a sua vida, né? E você está pensando, mas nossa, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Alguma coisa você fez já na sua vida. Sim. Alguma coisa você já aprendeu durante a sua trajetória que pode te gerar dinheiro. Né? Talvez aí, não sei, será que você cozinha bem? Você faz um pão gostoso? Sim, sim. Você pode começar vendendo pão, faz um bolo gostoso. Quantas pessoas eu já não vi, Camargo, que entrou, ficou desempregado, começou a fazer bolo e bombou, né? Temos até um exemplo aqui na nossa igreja, a esposa do Cris, lá, o Batera. Sim. Tem hoje uma empresa, né? Faz doces e tal, e muito bem, está vendendo muito bem, né? Pelos relatos que eu tive, né? O apóstolo contou esses dias atrás para nós. E assim, de uma coisa que parecia simples, né? Que talvez não daria retorno e se tornou uma empresa. Então muitas vezes nós estamos esperando o quê? Que venha aquela ideia mirabolante do tamanho, vou criar um Google agora, mano, vou ganhar bilhões. Sim. E não é assim. Às vezes começa lá no fundo da sua garagem, no quartinho lá, com coisinhas simples, né? Como eu falei de fazer um pão, faz um pão, vende 1, vende 2, vende 3, vende 10, daqui 2 semanas estou vendendo 20, daqui um mês estou vendendo 100 e aos pouquinhos vai crescendo, né? Sim. Então, muitas vezes as pessoas esperam realmente que aquela ideia venha assim, que vai mudar o mundo. Nossa, criei a roda e pá! A roda e o fogo junto. Exatamente, e não é. Muitas vezes Deus dá algumas dicas, deixa algumas coisas, algumas migalhas no caminho que a gente deixa passar. Sim. Então, olhe para dentro da sua casa, olhe para dentro da sua mente, olhe para dentro da sua família. O que vocês têm de bom que vocês poderiam vender, ganhar algo extra, né? Muitas vezes são coisas assim que você nem imagina que você sabe. Né? São talentos que Deus dá que às vezes são únicos, né? Quer dizer assim, fazer pão é uma coisa, agora fazer um pão top, gostoso, é outra. Posso dar um exemplo aqui? Você estava falando, eu lembrei, fui tomar um café com um amigo que é designer um dia, numa cafeteria aqui de Bauru, bem conhecida. A gente estava falando sobre abertura de negócio, trocando ideia, assim, e entrou uma pessoa dentro do estabelecimento, o dono deixou, segurando uma bandeja com doce. Ela falou assim, você quer comprar um doce? Eu falei, a gente já estava gastando ali, então ela foi errada no sentido de entrar num lugar que já estavam gastando e oferecer. A gente não quis comprar. E o que aconteceu? Ela foi super, não sei,
ela não tinha capacidade de venda. Ela se passou se inferiorizando para vender, tudo, é a realidade dela, né? Não estou julgando. E a gente não comprou. E aí entrou um outro menino logo na sequência, sentou, começou a conversar, trocar ideia, animado. Ó, tô vendendo esse produto aqui. E começou a ter uma linguagem diferente a respeito do... Não era o mesmo doce, mas era o nicho doce. E o meu amigo comprou o doce dele, a mesa do lado comprou. Aí eu tava conversando com o meu amigo. Você tá vendo a diferença das pessoas que vendem o mesmo tipo de produto que é um doce? Atitude. Uma atitude diferente. Às vezes não é inventar a roda, como o André falou, mas é ter uma atitude criativa que vai te diferenciar no mercado. Todo mundo vende bolo, mas como é que ela chama? Naila. A Naila vende bolo diferente, cara. Produzido, embalado, com a etiqueta, artesanal, tem um marketing por trás. Ah, mas eu preciso começar assim? Não, você vai começar de forma mais simples, mas vai transformando o seu negócio. Porque eu imagino que ela não começou assim do jeito que está hoje. Ela começou fazendo 1, 2 bolinhos, vende. Sim. Aí com dinheiro de 2, 3 faz 5, vende. O dinheiro com 5 faz 10. E vai crescendo, né? Aos poucos, né? Não tem como... Diferente assim, ó. Ah, o cara, né? Às vezes você vê no YouTube, né? Você tava conversando. O cara aparece com um Porsche atrás, com um bolo de dinheiro. Sim. Ó, em 1 mês eu comprei esse Porsche aqui, ó. Compra o meu curso, eu vou ensinar você a ganhar 50 milhões de reais Sim. em 3 horas. Isso não existe, cara. Para o cara ganhar 3 milhões em 3 horas, ele tem que ter 100 milhões investido e muito mais ainda, né? Então, essas coisas não existem na realidade, né? Sim. A gente tem que começar do pouco, é de 10 reais, vamos começar com 10 reais. Faz, né, que nem aquele camarada que foi lá em Harvard, né, dar a entrevista dele, começou lá no sinaleiro lá. Ele pegou 10 reais, né, emprestado de um amigo, só me empresta 10, foi lá, comprou 3 garrafinhas de água, vendeu pelo dobro do preço, no final do dia ele devolveu os 10 pro amigo e tava com 10 na mão. Foi lá, comprou mais 3 garrafas, no outro dia vendeu 10, que virou 20, que virou 30, Sim. E foi parar dando palestra lá em Harvard. Só te cortando, qual a criatividade que ele teve? Quase nenhuma, ele só teve força de vontade de vender água no sinal. As pessoas às vezes querem inventar muito pavão, entendeu? Às vezes ele era mais dinâmico de venda, só que ele foi num lugar quente levando um produto, então a dor do cliente, ele deu a solução ali. Então às vezes é você pensar um pouco mais... de forma empreendedora, não tanto assim, claro, tem que pensar no produto, mas é muito mais força de vontade, garra, erro e acerto, entende? Pelo menos eu acho. E dessa forma a gente consegue, né, trazer uma renda extra, né, e indo atrás mesmo, não desistindo, né, do negócio. É lógico, né, que às vezes a gente erra no negócio, que né, o Camargo fez a academia e não deu certo, né. Mas a gente estava falando de um projeto já grande, né? Sim. E aqui nós estamos falando de um projeto para você que está aí, muitas vezes desempregado, né, com bastante dificuldade financeira, ou precisa daqueles 100, 200, 300 reais no final do mês, Sim. que muitas vezes o dinheiro acaba, mas o mês ainda está na metade. Continua, né? Então, é esse tipo de projeto que a gente está falando, para você começar pequeno mesmo, para você alcançar Sim. aquela rendinha extra. Às vezes não vai ser nem o seu vamos dizer assim, o seu carro-chefe da sua renda, mas ele vai te dar aquele up no final do mês ali para te sobrar uma graninha, para você fazer um negócio diferente. Ou para você poupar pensando num negócio maior. É verdade, é verdade. Então, seguindo aqui na nossa conversa, eu separei alguns versículos, Camargo, que a gente vai linkar o empreendedorismo cristão com a Bíblia, para a gente mostrar para as pessoas que é possível você empreender e ser um cristão como deve ser, né? Porque muitas vezes as pessoas olham para o patrão e falam assim, pô, esse patrão tá pisando em mim, esse patrão tá dando cambalacho, tá fazendo isso e aquilo. Como é que eu vou ser um empreendedor se eu não fizer isso? Então, de acordo com a Bíblia, é possível você alcançar esse Sim. sucesso, certo? E nós vamos provar aqui, preto no branco, com a palavra, como é que isso vai acontecer. Então, pessoal, a nossa primeira questão, de fato, agora para a gente entrar na entrevista, é o seguinte, né? Muitas vezes, né, o empreendedor precisa buscar conhecimento e estar preparado para utilizar nos momentos difíceis, né? Aí a gente tem uma palavra aqui em Provérbios 21, 22. Na hora da luta, a sabedoria vale mais do que a força bruta para conseguir a vitória. Então aí vem a pergunta, né, Camargo? Como podemos encontrar a verdadeira sabedoria para adquirir riquezas?
Pedindo. Pedindo? Porque eu posso citar o exemplo do rei Salomão, né? Existe, se eu não me engano, um salmo que Davi fala a respeito de que a sabedoria precisa ser ensinada desde pequeno, não lembro direito, né? Também não sou obrigado, né? Eu sou pastor. Ainda não. E aí Salomão cresce, herda o reino, resumindo, e aí ele tem tudo aquilo que o pai dele tinha. Um reino grande, o reino de Israel, todas aquelas questões administrativas, o governo do povo, ser o juiz do povo, enfim. Você imagina a responsabilidade que é. Aí Deus aparece em sonho para ele e fala: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Ele, sabendo disso, e pelos ensinamentos do pai dele, ele fala: eu quero sabedoria. Porque é uma pessoa inteligente, ele não foi ganancioso, porque ele já tinha tudo, ele já tinha dinheiro, já tinha um reino próspero. Ele pediu sabedoria para administrar tudo aquilo que o pai dele tinha deixado e que Deus estava dando para ele. Então, pois bem, porque você pediu bem, então eu vou te dar. E aí, logo na sequência, ele foi provado a respeito disso. Então, eu entendo que se eu não tenho sabedoria para fazer algo, eu preciso buscar de quem tem. Entende? E logo na sequência, essa sabedoria precisa ser colocada em prática. Então, é teoria e prática. Então, não é só em Deus. Eu acredito que Deus deu conhecimento para os homens. E você pode buscar esse conhecimento, essa sabedoria, esse intelecto de como administrar, de como fazer, em órgãos específicos como o Sebrae, em livros de pessoas que já venceram. Não necessariamente somente cristãos. A gente precisa aprender, eu acredito, pode ser um conceito meu, não quero transformar em heresia aqui para quem acredita, mas que se Deus deu conhecimento para o homem, se nós somos imagem e semelhança dele, e pessoas têm credibilidade administrativa de empresas, eu posso aprender com ele. Sim, claro. Então essa sabedoria, esse conhecimento é adquirido, mas eu preciso pôr em prática. E Salomão fez isso. Aí conhecemos a história, que veio aquela mulher falando que o filho era dela, não, o filho era de outra. Aí ele deu a seguinte solução: então vamos dividir o menino no meio, a criança no meio, e fica uma parte para cada um. A mulher que não era a mãe do menino disse: não, eu quero o menino inteiro. E a mulher que verdadeira, desculpa, ao contrário. A mulher queria... A mulher que não era a mãe verdadeira falou: tudo bem, pode dividir. Bem. A mãe que era verdadeira, não, quero meu filho inteiro. E ela falou: não, pode ficar com ela mesmo, que fique inteiro, fique com ela, deixa ele vivo. Então, a respeito disso, essa sabedoria, esse conhecimento, ele vai ser posto em prova. Salomão podia ter errado ali, ele ia aprender com seus erros também. Mas não, ele aprendeu, ele recebeu a sabedoria divina. Então eu acredito que sim, você pode ter sabedoria para aprender um negócio novo. É interessante, Camargo, que nesse versículo ele fala de força bruta e sabedoria. E uma experiência que eu tenho de vida, já trabalhei com vendas, com compras, com bastante coisa. E muitas vezes as pessoas elas usam mais o corpo físico do que a mente. Né? Aquela correria: nossa, eu preciso vender, eu preciso fazer, eu preciso não sei o que, eu preciso... E a pessoa não para sentar um pouquinho e pensar: não, ó, se eu fizer isso aqui, eu vou ganhar tanto tempo, eu vou ganhar tanto. Em vez de eu correr igual alucinado para fazer as coisas, Sim. Se eu fizer o negócio de forma mais sensata, eu vou ser mais eficiente do que se eu fizer daquela forma louca, né? Que muitas vezes a gente pega, assim, por exemplo, assim, eu trabalhei com análise de vendas, né? E o que eu via? Alguns vendedores da equipe pegavam a cota, planejavam: não, vou tentar vender isso para tal cliente, isso para tal cliente. E o outro não. O outro pegava, saía louco vendendo, Entendi. Chegava na hora: precisa de previsão de venda. Sei lá, mano, 100 mil, sei lá. E o outro: não, eu vou vender 120 mil porque eu vou pôr isso aqui nesse cara, isso aqui, isso aqui, planejamento. Isso aqui. Então o cara sabia, ele usava a mente, não o corpo, entendeu? O outro que falava que ia vender 100 mil, era assim: eu vou tentar 100 mil, cara. Ia na emoção, né? Ia na emoção, né? Aí chegava no cara, entrava no cliente, já eu junto com a pessoa: você viu, o que você vai vender pro cara? O que você tem no estoque aí? Não, peraí. Você que precisa vender o cara, não ele tirar o pedido para você. Né? Ou seja, ele está trabalhando com o corpo e não com a mente. Né? Então eu vejo que esse lance da sabedoria é mais isso, sabe? Da gente parar para pensar nos detalhes. Muitas vezes escapam, as migalhas escapam, né? Sim. E são as migalhas que Deus deixa muitas vezes no caminho que fazem com que você
alcança um projeto muito maior, alcança um sucesso muito mais rápido do que você usar só a força bruta, né? Que é correr atrás das coisas, né? E muitas vezes as pessoas, na ansiedade de fazer as coisas acontecerem, né? Sim. Acabam ficando aí alucinadas, não, preciso fazer, correr, e aí começa a entrar o estresse, nossa, eu não consegui hoje, aí acontece um negócio no meio do dia que tira o foco, né? Acontece, por exemplo, um problema, sei lá, não, ia tal, em tal lugar, ia fazer isso. Aí no segundo lugar já deu um problema. Pronto, você não vai conseguir no terceiro. Sim. E agora? Você vai fazer o quê? Você vai correr no terceiro? O que você vai fazer? Às vezes as pessoas não param, né? Não dá aquela respirada. Peraí, o que eu vou fazer agora? Vamos com calma. Bom, se eu fizer isso, vai ter esse resultado. Se eu fizer aquilo, vai ter aquele. É os 5 minutos de ouro, né? Sim. Muitas vezes a gente precisa dar aquela paradinha durante o dia. Deu problema, 5 minutinhos de ouro. Vamos respirar aqui. Sim. Vamos pensar o processo. Vamos fazer tal, se eu fizer isso, aquilo, qual o caminho que eu devo chegar, né? Ao invés de simplesmente só ir e ir. Fazer uma projeção, né? Exatamente, né? E muitas vezes isso não acontece, né, Camargo? Porque as pessoas estão completamente limitadas a atingir o sucesso e não passar pelo processo. A trajetória, né? E o processo ele é mais importante do que a visibilidade do sucesso. Porque se você não fizer o processo adequado, você não vai alcançar o sucesso. Não tem como, né? Não. É como se fosse na minha área, a pessoa quer emagrecer ou quer ficar forte, mas elas logo se imagina totalmente magra e acha que isso acontece da noite para o dia. Não, existe um processo, existem adaptações, existem hábitos que vão precisar mudar. E dentro de uma linha de tempo, que muitas das vezes para você vai demorar 6 meses, para outra vai demorar 1 ano, 2 anos. Não existe uma fórmula de uma receita pronta para cada um. Então eu acho que essa busca por entendimento de quem é você, do que está acontecendo ao seu redor, isso é sabedoria. Então o que eu preciso fazer para chegar lá? Entendeu? Quem sou eu hoje, aonde eu quero chegar, qual é o tempo, quais são as ferramentas para isso, entendeu? É interessante que seguindo, né, a Bíblia fala muito a respeito disso, né? Nós vamos falar um pouquinho agora a respeito de planejamento. Sim. Né? Então, para você ter uma ideia, lá em Provérbios 21:5 fala assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado acaba na miséria. Olha como é forte isso. Sim. E ele não fala que acaba endividado, ele fala que acaba na miséria. Sim. Sabe o que é miséria, cara? O cara não tem nada, é o fundo do poço mesmo, a bancarrota. Cara. É o pior lugar onde ele poderia estar, né? Então a gente vive um momento que as pessoas hoje, Camargo, não conseguem planejar. Né? Muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo a respeito de finanças e eu falo assim, mano, me dá seu orçamento aqui pra gente dar uma olhada como é que tá. E a pessoa, o quê? O que é? Que negócio é esse aí de orçamento? Do que você está falando, né? Eu falo para a pessoa assim, eu tenho um planejamento financeiro até 2025. A pessoa vira e fala, não tem nem de hoje, como é que eu vou fazer até 2025? Imediatismo, né? Exatamente. Então isso acaba prejudicando, né? E a própria Bíblia fala a respeito disso, né? Então, Camargo, você que já teve um negócio, já caiu, já se levantou, o que você pode nos dizer a respeito do planejamento? Ele é realmente viável? Ele é importante para você? Qual que é a sua experiência? Você usou planejamento quando faliu? Como que aconteceu isso aí? Ou você acha que mesmo sendo planejado pode vir à falência ou não? Sim, olha que interessante. Você estava falando, eu já tinha pensado nisso. Mesmo quando eu fui abrir a academia, eu tinha feito um plano de negócios. Mas não depende só do plano de negócios. Porque a gente vai fazer de forma muito, como é que eu posso falar? Abrangente e colocar ali. O dia a dia é diferente, mas aquele é um norte para você seguir. O objetivo da minha empresa é esse. As formas de marketing para vender o produto e serviço serão essas. O local vai ser assim, enfim, é tudo que pede um plano de marketing. Os recursos serão esses, beleza, é uma organização. Mas existe também o colocar em prática. Então, no curso que eu fiz do Sebrae, eles falavam assim, o plano de negócio é extremamente importante para a organização, mas muitas vezes não vai funcionar também. Porque não depende só do plano de negócio, às vezes o mercado é afetado por um vírus, por exemplo. Então, nunca aconteceu. O seu plano de negócios, a sua projeção vai ser afetada por conta de algo que vai acontecer no planeta, externo. Então, esse plano de negócios,
ele vai ser um norte para você. Muitas das vezes, esse plano de negócio ele é flexível. Eu preciso mudar ele referente ao que está acontecendo. Eu fiz um plano de negócio para abrir academia, mas eu não tinha característica empreendedora e nem administrativa para colocar aquilo que eu escrevi em prática. Entendeu? Então, foi só uma teoria que deu certo. Você segue o organograma, são perguntas, você vai respondendo, só que na hora de pôr em prática é totalmente diferente. Então, você precisa se planejar, mas você precisa ter a característica de colocar em prática. Aí a gente vê a seguinte coisa, né, Camargo? A gente vê o planejamento exatamente como você falou, como um norte. O que nós não podemos deixar é que esse planejamento afete as correções necessárias que a gente precisa fazer Sim. no decorrer do negócio, né? Nem, por exemplo, eu falei para você lá que eu estava construindo. Ah, legal, estou construindo. Cheguei no meio da obra, eu tive um problema. Então aquele problema vai fazer com que eu saia da rota, certo? Uhum. Só que o que eu tenho que fazer? É encontrar alguma forma de fazer com que o meu negócio volte para o roteiro inicial, para que alcance o sucesso. Sim. O que muitas vezes acontece é o seguinte, a pessoa sai da rota, certo? Depois o que acontece? Em vez dela retornar para o roteiro, dar um jeito de retornar para o roteiro, ela vai saindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Quando ela vê, ela estava indo para São Paulo e ela está chegando lá no Rio de Janeiro. Entendeu? Sim. Mas o destino não era o Rio de Janeiro, era São Paulo. Uhum. E aí o que acontece? Acontece a quebra. Uhum. Por quê? Ela tinha um planejamento e foi para outro lado, certo? Isso não significa que o planejamento é esse, está dando certo, então eu vou para o planejamento e vou voltar. Não é isso. Você tem que saber qual que é a hora de o planejamento está certo e eu preciso voltar, Uhum. ou peraí, isso aqui está melhor do que o planejamento e eu preciso tomar outra direção. Uhum. Certo? Então eu acho que é isso que muitas vezes as pessoas deixam escapar, Camargo, porque ela não consegue ter essa percepção do que está indo bem e do que está indo mal, certo? Não consegue enxergar se, não, peraí, agora eu preciso voltar para o roteiro. Não, agora eu preciso avançar nisso aqui, que isso aqui está melhor que o roteiro. Sim. Né? Então, a falha muitas vezes está em ter sabedoria para entender aquele momento, né? Uhum. Entender o que está se passando, né? Talvez quando você abriu a academia, por exemplo, por que não está tendo cliente? O que está acontecendo? Onde é que foi que eu falei para mim voltar para o roteiro? Entendeu? Vamos tirar aquela parte do que Deus quer e Deus não quer. Tira isso do cenário por enquanto e vamos só no foco do físico. Né? Por que está tendo cliente? Por que não está? Para mim voltar a ter cliente e voltar para o roteiro, o que eu tenho que fazer? Sim. Entendeu? Às vezes falta esse lance para você saber onde que está a falha. Né? Daí, o problema é a falta de cliente. Tá, mas por que está tendo falta de cliente? É por causa do local. Tá, mas por que o local está ruim? Porque o local é, muito pequeno. Mas por que o local está muito pequeno? Bom, é porque eu só tenho dinheiro para pagar esse local. Mas por que você só tem dinheiro para pagar esse local? Porque eu me preparei para pagar só isso. Ou seja, você não errou na falta de cliente, você errou no planejamento do local lá no começo. Sim. Então, olha como você vai puxando, né, o fio da meada e muitas vezes o problema não está onde você está achando que está o problema. Né? Então, o problema muitas vezes está lá no começo do planejamento. E a partir dessa reflexão é que você toma uma estratégia diferente dentro daquilo que você planejou. Né? Exatamente. Aí você vai entender, poxa, eu já entendi que aqui, por exemplo, o local é pequeno. Sim. Mas eu não tenho dinheiro para pagar um local maior, então o que eu vou fazer? Aí você vai pedir direção para Deus, encontrar um consultor que possa te ajudar. Sim. Se você não tiver uma ideia que seja viável, né, você vai tentar buscar em outros lugares, né? Sim. Porque muitas vezes a gente se encontra realmente, tô numa sinuca de bico, né, vamos dizer assim, né? Não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para lá. Então você vai precisar consultar alguém que possa realmente te dar um destino. Né? Eu não sei se eu vou falar algo aqui que vai até gerar um pouco de medo para quem está assistindo, mas hoje eu sou da seguinte opinião. Não está dando certo, isso vai te afetar muito, fecha. Você concorda com isso? Aí eu te pergunto. Porque às vezes você voltou e aí você fez, você só está se enfiando em dívida e não tem condições de mudar aquilo. Você acha que você deveria fechar o negócio? Porque para muitas pessoas vai contra a hombridade, você vai se sentir inferiorizado
E muitos ricos optam por essa opção. Se aquilo não está sendo viável, vou buscar fazer outra coisa. Eu não sei o que você acha. Eu acho que depende, né, cara? São situações, são né? situações. Às vezes você sabe que tem uma ideia, um produto inovador, mas talvez você tenha errado em algum momento do seu Sim. processo e causou aquela quebra momentânea. Então, se você encontrar a resposta para a saída, não feche, siga. Agora, se você não encontra, se você não tem dinheiro para pagar alguém que encontre, talvez seja a hora de você resgatar o dinheiro que sobrou e investir em outro lugar. Né? O que a gente não pode é ficar insistindo em erros, né? Insistindo. Até mesmo, não sei se você já assistiu aquele filme, até no Netflix, do cara do McDonald's. Já assistiu? Já. O cara fez um monte de coisas antes de ele acertar no McDonald's, né? E até ele deu um golpe, né, nos caras do McDonald's. Enfim, mas isso não vem ao caso, né? Mas ele é um cara que insistiu em inúmeras ideias. O cara tentou, e depois dos 50 anos que ele acertou. Sim. Numa ideia, né? Então muitas vezes a gente foca em acertar uma única coisa e na verdade não está naquilo lá, né? Tanto que assim, nas primeiras aulas de administração a gente aprende, né? Para um cara ficar rico, milionário, acertar, ele quebra pelo menos 3 vezes, né? Eu já quebrei uma, hein? Então, outra 2, então. Pode acertar agora sem precisar ter as 3, né? Só uma média, né? É melhor que a gente não quebra, né? Acertar na primeira é melhor. Mas isso pode acontecer aí, é natural, né? Porque assim, o mercado, a gente pensa da seguinte forma. Vamos supor assim, 2 supermercados, um de frente para o outro, certo? Um está crescendo e o outro está quebrando. Por quê? Está um de frente para o outro. Não vai acontecer dos dois estar crescendo 200%, por exemplo. Por quê? Porque não tem demanda. O que acontece mercado, né? São 100 pessoas na cidade, vamos supor, tem 2 mercados, 50 e 50 compra em cada mercado. De repente um começa a crescer e o outro começa a cair. Esse cara que está caindo, o que ele tem que fazer? Ele vai arrumar uma outra demanda? Não vai, porque só tem 100 pessoas na cidade. Então ele vai ter que tomar do outro. Ou seja, para você crescer, alguém tem que cair. Não existe milagre de todo mundo crescer, esse é o capitalismo. E não é de forma sendo maldoso com o outro. Quando você faz análise de... Porque existe o mercado concorrente, o mercado consumidor e o mercado que fornece. Então eu vou fazer uma análise do mercado concorrente. Quais são os pontos negativos que ele está errando? Exatamente. Então eu vou acertar. Então logo eu trago alguns clientes para mim, sabe? Então eu acho que é assim, entendeu? Então, nem a gente citou lá o negócio de fazer bolo, né? Vamos supor, no bairro que você mora aí, quem tanto faz bolo? Ah, fulana de tal, a tia Chica, a tia da alface, o Zé das Cores. Dona Lourdes. São os caras que fazem bolo, né? Então tá, qual que é o melhor bolo delas? Ah, é tanto. Ah, mas ela cobra mais caro, essa aqui cobra mais barato e tal. Então é isso que a gente tem que entender, quais são os nossos concorrentes, para que a gente possa, né, optar pelo melhor caminho, né? E não acreditar que todo mundo vai crescer, porque isso não existe. Né? Então, se você está quebrando é porque alguém está crescendo. Alguém está tomando o seu lugar. E quem está tomando o seu lugar está tomando por quê? Ele que está acertando ou você que está errando? Onde que está o problema? Né? E é isso que nós precisamos avaliação, né? Fazer essa avaliação para que a gente consiga, de fato, levar o negócio para frente. Né? Sim.